Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma questão cada vez mais crucial para os europeus. Será que a Europa ainda tem tempo para se preparar para um mundo sem a presença dos Estados Unidos? Ou já passou do ponto de não retorno? E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Nos últimos anos, a presença militar americana foi um pilar fundamental da segurança europeia, especialmente no contexto do conflito na Ucrânia. No entanto, com a nova abordagem da administração Trump e a sua aproximação estratégica com Putin, a Europa se vê diante de um dilema crucial. A manutenção da paz e da estabilidade regional já não pode ser vista como uma garantia automática, e a necessidade de desenvolver uma capacidade de defesa autônoma nunca foi tão urgente. Historicamente, a influência militar dos Estados Unidos na Europa remonta ao pós-Segunda Guerra Mundial, quando a OTAN foi criada para conter a ameaça soviética. No entanto, os tempos mudaram, e a questão que se impõe é: a Europa pode continuar confiando cegamente em um aliado cujos interesses geopolíticos podem mudar drasticamente de uma administração para outra? Muitos especialistas concordam que os estados geralmente só fazem mudanças drásticas quando se sentem verdadeiramente ameaçados. Mas, no caso da Europa, apesar de todos os alertas, parece que a sensação de vulnerabilidade ainda não atingiu o nível necessário para impulsionar uma reação imediata. Isso nos leva a um ponto crucial. Os países europeus estão esperando pelo momento certo para agir, mas será que esse momento virá antes que seja tarde demais? Com a ameaça russa ainda presente e a incerteza sobre a proteção americana, a falta de um plano de ação concreto pode resultar em consequências irreversíveis para a estabilidade da região. A Europa conquistou grandes avanços na integração econômica e política, mas no campo da defesa, a dependência dos Estados Unidos ainda é uma realidade inegável. A OTAN, criada em 1949 para enfrentar a ameaça soviética, sobreviveu ao fim da Guerra Fria e se expandiu para áreas que antes estavam sob influência russa, com essa expansão tendo sido usada por Putin como uma das várias desculpas que usou para justificar a invasão da Ucrânia. Macron tem sido uma das vozes mais insistentes na defesa da criação de um exército europeu independente, capaz de atuar sem a tutela americana. Mas essa proposta enfrenta resistência dentro e fora do continente, com muitos países temendo que uma estrutura militar paralela possa dividir recursos e enfraquecer a OTAN em vez de fortalecer a segurança europeia. A União Europeia enfrenta um dilema complexo: como equilibrar a sua necessidade de autonomia sem comprometer a sua relação com os Estados Unidos e a OTAN. Essa questão tem sido muito debatida, mas a resposta ainda está longe de ser consensual. Com Trump de volta à Casa Branca, as relações entre os Estados Unidos e a Europa estão passando por um momento de grave tensão. Durante a Conferência de Segurança de Munique, líderes europeus ficaram alarmados com os discursos do vice-presidente J.D. Vance e do secretário de Defesa Pete Hegseth, que reforçaram a necessidade dos aliados europeus aumentarem seus investimentos em defesa. Essa postura não é nova e, desde o seu primeiro mandato, Trump criticava a dependência europeia dos Estados Unidos, chegando a sugerir que a OTAN era obsoleta. Toda aquela pressão de Trump deu resultados, e agora, em 2025, apenas 9 membros da OTAN, de um total de 32, ainda não investem mais de 2% do PIB na defesa. No entanto, a questão central agora não é apenas financeira, mas também estratégica. Até que ponto os Estados Unidos continuarão dispostos a intervir pela segurança europeia? Segundo alguns especialistas, muitos países da União Europeia ainda preferem manter os laços com os Estados Unidos do que buscar uma defesa completamente independente. O principal motivo para isso é simples: a maioria dos europeus ainda acredita que, em caso de guerra em larga escala, será Washington que virá em seu socorro.
Mas agora, com Trump no poder, essa crença está desatualizada e confiar cegamente nos Estados Unidos pode se tornar um erro fatal. A falta de consenso dentro da União Europeia sobre a política de defesa é um grande obstáculo para a criação de um exército europeu. Além disso, embora alguns países tenham aumentado seus orçamentos militares, ainda há uma dependência profunda de tecnologia e equipamentos fornecidos pelos Estados Unidos, incluindo sistemas avançados de defesa aérea, inteligência baseada em satélites e capacidades de ataque de longo alcance. Historicamente, a França tem demonstrado uma postura mais independente em relação à OTAN, tendo até mesmo se retirado do Comando Militar Integrado da Aliança em 1966, sob a liderança de Charles de Gaulle. O Reino Unido, mesmo após o Brexit, mantém uma forte capacidade militar e poderia desempenhar um papel importante na formação de uma força de defesa europeia e independente. Entretanto, para que isso aconteça, será essencial a participação da Alemanha e da Polônia, que possuem grande peso político e militar na região. Outro fator que complica a integração militar europeia é o crescimento de movimentos nacionalistas e isolacionistas no continente. Trump, Vance e Elon Musk demonstraram forte apoio a partidos como o de Le Pen, na França, e o AfD, na Alemanha, que defendem uma visão que inclui uma maior aproximação com a Rússia, mais isolacionismo europeu e questionam a centralização da União Europeia. Se essas forças políticas continuarem ganhando espaço, a criação de uma defesa europeia integrada pode se tornar ainda mais difícil. Além das barreiras políticas, há um receio crescente de que essas alianças possam enfraquecer o bloco europeu e minar a sua capacidade de responder de forma unificada a crises de segurança. A Europa está em um momento verdadeiramente crítico. Depender indefinidamente dos Estados Unidos é, claramente, um erro estratégico de grandes proporções, mas criar uma defesa 100% autônoma e eficaz exigiria decisões rápidas e sacrifícios financeiros tremendamente profundos. Os debates internos continuam, mas a questão principal permanece. O continente europeu conseguirá se preparar a tempo para os desafios futuros? E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.